tudo bem? Eu sou Karina Henke e nesta videoaula falaremos sobre manejo de conflitos. Antes de iniciarmos, quero fazer uma pergunta para você. Quando eu digo, não entre naquela sala, pois a equipe está em conflito, quais as imagens mentais que você criou aí na sua cabeça? Vamos lá, pensa novamente. Não entre naquela sala, pois a equipe está em conflito. Então, o que você pensou? Quais imagens vieram? Normalmente, quando se faz essa pergunta, algumas pessoas respondem: eu pensei de várias pessoas discutindo, falando alto, com expressões faciais de raiva, outras pessoas com a mão na cabeça, outras assustadas e assim por diante. E com você? Também aconteceu isso? Pensou em algumas dessas cenas? Então, para que possamos seguir adiante com esse tema, quero apresentar para você a diferenciação entre os conceitos de conflito e confronto. No conflito, as pessoas estão dispostas a defender seus pontos de vista, mas sempre com a intenção de preservar a continuidade da relação. É uma situação onde há divergência de opinião a respeito de um assunto. Simples assim. Isso acontece o tempo todo, onde há mais de uma pessoa, tanto no ambiente empresarial como nas relações pessoais, certo? O conflito é essencial, pois a partir dele novas ideias surgem. A discordância é boa. Nós é que temos que mudar a forma de aceitar isso. Sei que não é tão fácil assim, pois na nossa cultura, discordar do outro normalmente é levado para o lado pessoal. Quem discorda de mim não é meu inimigo. É apenas um outro ser humano que tem uma posição ou ideia diferente da minha. A palavra confronto, no entanto, tem outra conotação. No confronto, existe sempre o componente hostil, em que as pessoas se opõem no plano pessoal. Confronto é quando eu acho que eu tenho que enfrentar, humilhar ou até enfrentar fisicamente quem discorda de mim. Assim, podemos dizer que confrontos não agregam, geram estresse, inimizades, discórdias. O conflito é desejável, necessário e produtivo. No contexto empresarial, este assunto tem chamado a atenção. Antes visto como um problema que deveria ser evitado, o conflito hoje ganha status de oportunidade. Mas o que mudou? O conflito está diretamente ligado à diversidade, cada vez mais valorizada nas empresas e na sociedade de uma forma geral. É esse conceito de conflitos que veremos nesta videoaula. Como eu disse agora há pouco, a nossa cultura tem a tendência de nos levar a evitar o conflito. Assim, muitas vezes o filho não fala com o pai, o marido não fala com a esposa, não falamos o que nos incomoda com o vizinho, não falamos diretamente para a pessoa que fez algo que não gostamos. Mas por que agimos assim? É lógico que não é todo mundo que age desta forma. Mas normalmente não falamos para não criar problema. Temos receio da pessoa ficar magoada e o problema inicial ficar maior ainda. Receamos não sermos entendidos, que a outra pessoa fique irritada. Ficamos com medo de perdermos o contato com o amigo, de ficar mal com o chefe e assim por diante. Você conhece essa história, mas tenho certeza também que você conhece o rumo que essa história toma. Ao não falarmos com o vizinho que algo nos incomoda, o que é que vai acontecer? Isso mesmo! Ele vai continuar fazendo exatamente aquilo que te aborrece. E como fazer isso sem arranjar inimizade com o vizinho? Eu sei. Não é fácil. Mas uma alternativa é usar o DEC em conjunto com o tom de voz, gestual, expressão fisionômica, entre várias outras dicas. Além da comunicação adequada, quero conversar com você agora sobre outros itens que te ajudarão a fazer o manejo de conflitos, ok? Vamos lá! São 3 os temas que dão sustentação a um manejo de conflitos de forma eficaz. Entendimento da importância em conhecer o que é conflito intrapessoal, inteligência emocional e gestão do estresse. Bora lá! Conflito intrapessoal é o que normalmente chamamos de conflito interno.
é aquela situação da qual há pelo menos duas necessidades simultâneas em que a satisfação da primeira necessidade implica na insatisfação da segunda. O conflito intrapessoal pode vir de diferentes maneiras, desde simples problemas do dia a dia, como decidir se deve ou não cortar o consumo de açúcar, até aqueles que podem impactar toda uma vida, tal como o casamento ou escolha de uma carreira. Além disso, esse tipo de conflito pode ser bastante difícil de lidar devido às suas lutas internas. Isso leva à inquietação e desconforto devido às opções opostas que em nossa cabeça começam a discutir. Aqui estamos diante de um conflito intrapessoal, que é aquela situação em que há duas necessidades simultâneas, onde você deve escolher apenas uma, e de qualquer modo, a ausência da outra causará insatisfação. Certamente você já deve ter passado por isso, e talvez tenha sua própria forma de lidar com essas situações. Mas, mesmo assim, vou te passar algumas dicas que podem amenizar o desconforto da situação e, ao mesmo tempo, ajudar-lhe a lidar melhor com a sua decisão. Aceite que não temos controle sobre tudo e que talvez nem sempre você tomará a decisão mais acertada. Tudo bem, vale o aprendizado para o futuro. Pegue um papel ou planilha e divida em duas colunas. Em uma das colunas, escreva os impactos positivos e na outra coluna, os impactos negativos de cada decisão. Analise o que melhor te atende. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre a coluna com o maior número de itens é a que vence. Vai depender o que você colocar na coluna. Quer ver um exemplo? Aspectos como: estarei mais feliz, estarei mais realizado pessoalmente, terei uma melhor qualidade de vida, entre outros desse segmento, podem ter maior peso do que o da outra coluna. Jamais haja com a cabeça quente e emocionalmente abalado. Evite decidir quando estiver sob forte estresse. Isso nos leva a mais um conceito que dá suporte ao manejo de conflitos. Um dos comportamentos essenciais para se fazer o manejo de conflitos é você ter o que chamamos de inteligência emocional. Vamos entender um pouco sobre esse tema. Para Daniel Goleman, psicólogo americano e autor de diversos livros em relação ao tema, a definição para a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos relacionamentos. Para ele, 5 grandes dimensões são fundamentais para seu entendimento. A primeira é o autoconhecimento, que bem sinteticamente seria a busca da compreensão dos sentimentos e razões dos próprios comportamentos, assim como o impacto que causam. O outro componente da inteligência emocional é o autocontrole, que é a habilidade de fazer a gestão dos próprios sentimentos, lidando com eles de forma apropriada para cada situação, observando suas necessidades e desejos, mas sem desconsiderar as relações. Está relacionada à assertividade, que é uma habilidade de comunicação. O terceiro componente da inteligência emocional é a automotivação. Podemos conceituar como sendo a capacidade de administrar os sentimentos e dirigir as emoções tendo como foco um objetivo. É aquele momento que você se energiza sem depender de fatores externos para manter a ação e a busca por algo. Outro componente importantíssimo é a empatia, que é a habilidade de entender os pensamentos, sentimentos e comportamentos de um ponto de vista de outra pessoa, gerando compreensão das necessidades e engajamento com o outro. E ainda, segundo Daniel Goleman, o quinto componente são as habilidades sociais, que pode ser conceituado como a capacidade de se relacionar com pessoas diferentes, de forma a manter a cooperação e a harmonia no grupo. Quanto mais esses 5 componentes estiverem harmonizados, maior será a capacidade de se adaptar a diferentes situações, demonstrando mais resiliência em momentos de conflito. Percebem como a inteligência emocional é importante para o manejo de conflitos?
O assunto é tão interessante que certamente daria uma videoaula somente sobre isso. Mas tem mais alguns conceitos que também são importantes você saber para o tema que estamos conversando. O tema é as emoções. A principal função das emoções é gerar respostas e comportamentos que garantam a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. As 5 emoções básicas do ser humano são tristeza, alegria, medo, raiva e amor-afeto. Se quiser assistir de uma forma divertida como elas funcionam, assistam no canal Disney o filme Divertidamente. Já foram identificadas mais 27 emoções existentes, tais como diversão, ansiedade, estranhamento, desejo, excitação, temor, medo, horror, tédio, calma, empatia, dúvida, nojo, encantamento, nostalgia, satisfação, adoração, admiração, apreço visual, inveja, romance, tristeza, surpresa, simpatia, triunfo, interesse e alegria. E não para por aí. Às vezes, as nossas emoções são acionadas por frases tais como: eu preciso falar um assunto bem sério com você. O que foi que você fez? Estou muito satisfeita com o seu trabalho. Já deu para perceber como muitas vezes, sem querer, é o próprio líder que aciona essas emoções? Nunca diga: eu preciso falar com você um assunto bem sério. Isso desperta uma série de pensamentos negativos. Diga apenas: podemos conversar? Jamais diga: o que foi que você fez? Substitua por: o que foi que aconteceu? Com tanta emoção circulando por aí, o manejo de conflitos se torna cada vez mais desafiador. Por isso, tome cuidado com as suas palavras. Pense bem antes de falar. Nossa, Karina, eu tenho que aprender tudo isso para ser um bom líder com capacidade de fazer o manejo de conflitos? Boa pergunta. O fundamental é você saber que temos um mecanismo cerebral complexo que, justamente com o histórico de vida, aprendizagens, estímulos sociais e tantas outras coisas, fazem com que as pessoas sintam de forma diferente, pensem de forma diferente, ajam também de forma diferenciada. Tudo isso faz com que as pessoas sejam diferentes, e isso não é ruim. Nas empresas, são as diferenças que possibilitam pensar em novas formas de fazer as coisas e de crescimento pessoal e profissional. Pensa só na quantidade de aprendizagem que teremos ao ouvirmos com respeito as histórias de outros colegas, tentarmos nos colocar no lugar do outro e enxergar muito mais do que temos em nosso repertório. Para terminar esse assunto, peço que você dê uma pausa aqui no vídeo e responda as questões que estão aqui. Mas não vale responder só pelo pensamento. É importante que você escreva as respostas. Essa é uma técnica que reforça sua aprendizagem. Invisto tempo em analisar e entender meus próprios sentimentos? Consigo controlar minhas reações em situações de pressão? Tenho dificuldade em lidar com as adversidades e manter a energia? Consigo entender e respeitar pessoas que pensam e agem diferente de mim? Meus relacionamentos me fortalecem ou estão desgastados? Na parte 2 dessa videoaula, falaremos sobre o controle do estresse e o passo a passo no manejo de conflitos. Espero você!